Adoração e louvor, com o pastor Alejandro Bulhon. Isaías capítulo 53, versículos 3, 4, 5, 6 até o 7. Está falando este capítulo de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz que Ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como de quem os homens escondiam o rosto, nosso Senhor Jesus Cristo era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Meus amados, este capítulo 53 de Isaías é capítulo misterioso. É capítulo difícil de ser compreendido. É capítulo que fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era o Rei do Universo. Ele, com seu Pai, era o Criador do céu e da terra. Ele tinha todo o poder do mundo nas suas mãos. Mas Ele se humilhou. Foi morto, foi ferido, foi insultado, foi maltratado. Finalmente foi cravado numa cruz. E mesmo tendo todo o poder do universo, não abriu a boca, não reclamou direitos, não exigiu justiça, não reivindicou direitos, emudeceu e finalmente morreu. Por quê? Por que Cristo morreu? Era louco suicida com vontade de morrer? Era louco revolucionário com vontade de mudar a estrutura social dos povos? Era sonhador? Por que Cristo morreu aquela noite, aquela tarde no Calvário? Por que o Rei do Universo, com o poder todo na mão, não fez nada? O povo judeu é povo maravilhoso. Talvez tenhamos esta noite aqui algum irmão judeu. Tenho dialogado muitas vezes com judeus na minha vida. E dia amigo judeu me dizia: eu não aceito o cristianismo apenas pela interpretação que vocês dão a Isaías 53. E eu pedi para ele me explicar melhor a sua declaração. E ele disse: pastor, Isaías 53, na declaração de vocês, fala que homem bom sofreu pelo pecado de homens maus e perversos que se descarriaram como ovelhas, cada pelo seu caminho. Homem bom, homem que não fez nada, homem justo, morreu pelos pecados de homens maus e perversos. E isso, me dizia ele, na visão judia, é imoral. Isaías 53, na interpretação que os cristãos fazem desse capítulo, é capítulo imoral. Porque que homem mau morra pela sua maldade, isto é justo, olho por olho, dente por dente. Mas que homem bom morra pelo pecado de homens maus,
isto é injusto, é imoral. E parece que o autor de Isaías 53 também pensava que o que ele escreveria seria difícil de compreender. E por isso, vejam como ele começa a escritura. Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Noutras palavras, quem vai acreditar nisto que eu vou pregar? Eu vou escrever porque Deus está me inspirando para escrever, mas eu acho que ninguém vai acreditar no que eu estou falando. É um capítulo incompreensível, meus amigos e irmãos. Isaías 53 é uma declaração de amor, mas de um amor incompreendido, de um amor misterioso, de um amor que dá tudo e não espera nada, de um amor que oferece tudo e não exige nada, de um amor maltratado. Mas é dessa maneira que o Senhor Jesus nos ama. É dessa maneira que Ele nos entrega tudo o que pode nos dar. E esta noite eu quero meditar um pouco com vocês sobre este capítulo. Se eu perguntasse esta noite aqui, quantos acreditam que Deus perdoa nossos pecados? Eu acredito que todos levantariam a mão. E graças a Deus, porque isto é assim. Que seria de nossa vida se não acreditássemos no perdão divino? Mas, meus amados, quando nós levantamos a mão dizendo, eu acredito que Deus perdoa meus pecados, nós pensamos num tipo de perdão que não existe para Deus. E agora você pergunta, por que está dizendo isso? E eu explico. Suponhamos que eu tenho aqui um aparelho muito delicado. E eu chamo meu filho e faço um trato com ele. Vejam, eu digo, filho, você não pode mexer neste aparelho. Se você mexer neste aparelho, eu vou dar 2 tapas na sua mão. E ele aceita. E ambos vamos para um lado diferente. Mas depois de pouco tempo eu chego e ele está mexendo no aparelho que eu disse que não mexeria. E nós tínhamos um trato. Você mexe o aparelho e eu castigo na sua mão. Agora, quando ele me vê chegando, ele vai para trás com seus olhinhos se movimentando com medo. E quando eu me aproximo dele, ele sabe de nosso trato. Ele lembra o trato que fizemos. E então, ele fala 2 palavras, ou 3. Pai, me perdoe. Quando ele diz, Pai, me perdoe, em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Pai, não me castigue, não me bata. Eu olho para meu filho e sinto dor dele. E digo, tá bom, filho, eu te perdoo. Meus amados, quando eu digo, eu te perdoo, o que estou querendo dizer? Em outras palavras, estou dizendo, tá bom, filho, não vou te bater. Aí meu filho dá um pulo de alegria e sai correndo para a rua. E eu fico aqui. Agora eu pergunto aos amigos esta noite, eu perdoei meu filho ou não? Claro que sim. E quando nós pensamos que Deus perdoa nossos pecados, pensamos nesse tipo de perdão que eu acabo de dar para meu filho. Mas, meus amados, esse tipo de perdão que eu dou para meu filho, esse tipo de perdão não existe para Deus. Este é um perdão muito humano, um perdão mesquinho, um perdão barato. Porque eu pergunto esta noite, quanto eu tive que pagar para perdoar meu filho? Quanto eu tive que sofrer para perdoar meu filho? Me custou alguma coisa perdoar meu filho? Nada. Apenas olhar para ele e dizer, tá bom, filho, pode ir embora, está perdoado. Que simples, que barato, que fácil de dar esse tipo de perdão. Este é um perdão humano. Mas, meus amados, por mais que vocês fiquem surpresos esta noite, este tipo de perdão que eu acabo de dar para meu filho não existe para Deus. E você dirá por quê? Simplesmente porque Deus é Deus, Deus não é homem. A palavra de Deus é eterna, é permanente. É por isso que os homens temos que ter muito cuidado com mudar
a palavra de Deus. Quando Deus diz que é preto, é preto. Quando Deus diz que é de dia, é de dia. Quando Deus diz que é de noite, é de noite. Quando Deus fala uma coisa, Ele não muda.